Olá, magníficos e magníficas deste perfil. Vamos a mais uma clareza, mais um entendimento. Hoje falaremos sobre o que a Bíblia diz sobre as dúvidas. A pedido de vocês, recebi alguns inbox, de várias seguidoras tendo o mesmo interesse de saber o que significam as dúvidas e o que ela causa na nossa vida, A gente ouve esporadicamente dizer que a dúvida, ela abre a porta para o medo, e o medo nos paralisa de acessar o bom e o perfeito e agradável do Senhor. Temos a companhia das calopsitas hoje ao fundo, Que hoje estão animadas, escutam a minha voz e querem participar da live também. Mas vamos lá, deixemos elas à vontade. Então, quando a gente tem acesso à clareza, ao entendimento, isso nos aproxima mais, não só de Deus, que é o nosso ponto importante, é o que a gente mais busca na vida, Como a própria palavra nos incentiva, buscai primeiro, antes de qualquer coisa, o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então, quando a gente tem acesso à clareza, a gente prospera, porque a gente enxerga as coisas como são. Temos o dom de analisar qual caminho vamos escolher e decidir e optar por aquele que vai agregar, por aquele que vai nos fazer crescer. Enquanto que a dúvida, ela é paralisante. A pessoa que tem dúvida é como um insensato, como diz o insensato lá no livro de Provérbios, que vive nos extremos. Quem vive de incerteza não sabe para onde vai. Quem não sabe para onde vai prosperar como? Não tem como, Então vamos lá, sem mais delongas. Aqueles que quiserem o link do site do qual eu tirei essas reflexões, é só me pedir inbox, ok? E abaixo de cada versículo eu vou deixando o livro, a referência bonitinho para vocês acompanharem. Então vamos lá. A dúvida faz parte da vida do ser humano, porque a vida está cheia de incertezas. Mas apesar de todas as circunstâncias, devemos ter fé em Deus e nunca duvidar do seu amor por nós. Por vezes, a dúvida causa medo e o medo pode nos paralisar. Por isso, a dúvida é uma inimiga que nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós. É por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque temos que crer e não duvidar que Ele é poderoso e fiel. Deus quer acabar com toda dúvida da tua vida, hoje mesmo. À luz da Bíblia, sobre dúvida. Lá no livro de João, capítulo 14, versículo 1, diz assim: Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim. Mateus 21, 21 diz assim: Jesus respondeu: Eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se ao mar, e assim será feito. Também no livro de João, capítulo 20, versículo 27, encontramos assim: E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a do meu lado. Pare de duvidar e creia. Lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Se você acredita, toma posse. Lá no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 38, diz assim: Ele lhes disse: Porque vocês estão perturbados e porque se levantam dúvidas no coração de vocês. O dom, o conhecimento de se auto-perguntar traz inúmeras respostas que também nos fazem crescer. Quando nos fazemos perguntas
estamos praticando a expansão das nossas ilhas neurais. E isso nos capacita a buscarmos cada vez mais informações, não somente sobre nós, sobre o que sentimos, sobre o que podemos ressignificar, mas também sobre todas as coisas que estão acontecendo à nossa volta. No estudo bíblico de hoje, o que queimou em nossos corações foi a seguinte frase: a clareza vem da luz, que nos livra da ignorância das trevas. Então, quanto mais sede de conhecimento nós abastecermos dentro de nós, isso vai nos autodoutrinando, nos autodisciplinando a estar sempre buscando sabedoria do alto, conhecimento, informação, para que a gente continue sempre crescendo e sempre agindo conforme o desejo do Senhor, seguindo o princípio das suas palavras. Então, aqueles que estão sempre se abastecendo do Senhor só prosperam, não só em suas vidas, mas também na vida de todos aqueles que eles se conectam com a permissão do Pai. No livro de Tiago, 1º capítulo, versículo 6, diz assim: peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. A gente já tinha lido, né? E a referência também sobre isso são os insensatos, como eu mencionei lá no livro de Provérbios. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Para os despertos, para aqueles que se abastecem na palavra diariamente, aqueles que têm a palavra do Senhor como fonte do seu alimento, temos a clareza da transformação que as palavras de Deus fazem na nossa vida quando a gente se dedica de coração e verdade, quando a gente se empenha. E eu não estou dizendo que você vai ser perfeito em tudo, não, porque somos seres humanos, automaticamente pecadores, mas somos despertos. O que isso significa? Que a partir do momento que a gente aceitou Jesus como nosso único Salvador, nós dedicamos a nossa vida passa a ser oferta viva para Ele, porque tudo que nós vamos fazer, nós consagramos a Ele primeiro. Tudo que a gente não sabe como pedir ou como agir, a gente está pedindo: Senhor, me ajuda aqui, intercede por mim aqui, não só por nós, mas por todos à nossa volta. Às vezes um irmão, um conhecido teu está passando por um problema, uma dificuldade, e te pede um conselho. Antes de abrir a boca, pede o Espírito Santo para te guiar, seja canal de bênção. E aqueles que têm essa concepção, que praticam isso em suas vidas diariamente, de fato são bênçãos, de fato são bem-aventurados, como diz a palavra do Senhor. No livro de Marcos, capítulo 11, versículo 23, encontramos assim: eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Esse versículo é semelhante ao anterior que nós lemos, mas amplia a nossa visão de confiança. Quando formos pedir algo ao Senhor, tenhamos o discernimento de não querer apenas para nós, que a transformação que o teu conhecimento ou o teu acesso vai trazer para a sua vida não seja só você o beneficiário, e sim você e todos que estão ao seu redor. Porque a palavra nos incentiva a sempre nos doar, a sempre compartilhar o nosso melhor com o próximo. Não é que vá nos faltar. Me fez lembrar sobre uma reflexão que eu aprendi um tempo atrás, porque eu tinha a concepção do dividir, né? E quando você divide alguma coisa, você está subtraindo o seu, correto? E quando você compartilha, você está dando a oportunidade do próximo acessar, no caso, o conhecimento e prosperar com ele também. Ou seja, o conhecimento ele é multiplicado. Você não fica sem ele, e sim faz ele prosperar, faz ele crescer. Então, há uma diferença entre compartilhar e dividir. Quando você divide alguma coisa, você está subtraindo, você vai ficar com menos.
E quando você compartilha, o teu conhecimento ele é multiplicado. E como a própria palavra nos incentiva, a cada semente que você compartilha, a cada semente que você planta, mais sementes o Papai do Céu te dá. Ou seja, é um ciclo de prosperidade sem fim. No livro de Marcos, capítulo 9, versículo 24, diz assim: imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ou seja, ele teve consciência de sua limitação, de sua incredulidade. Mas ao crer em Jesus, ele teve a sabedoria de pedir a Deus: me ajude a vencer a minha incredulidade. É maravilhoso. No livro de Provérbios, capítulo 3, do 5º versículo ao 8º, diz assim: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. O que isso nos diz? A nossa atualidade, né? Tudo que nós formos fazer, tudo que nós nos dispormos a aprender, nós tenhamos a consciência de que tudo é pelo favor do Senhor e não pela força do nosso braço. A nossa força, o nosso respirar, o nosso despertar de cada dia foi porque Ele permitiu. Ele nos capacita, Ele nos patrocina. Nós somos dependentes dEle quando a gente tem essa concepção, essa certeza dentro do nosso coração. Tudo que nós pedimos ao Pai e esse pedido estiver alinhado com a vontade dEle, considere-se feito, considere-se pronto. No livro de Hebreus, no capítulo 11, no 1º versículo, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Precisa ver Deus para saber que Ele existe? Claro que não. São tantas bênçãos, são tantas provas, são tantos livramentos, tanta transformação que não tem como negar que Deus existe. Ele é vivo e habita dentro de cada um de nós. Livro de Mateus, capítulo 14, versículo 31. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Essa passagem se aconteceu quando Jesus, caminhando sobre as águas, foi encontrar os apóstolos e Pedro pediu para encontrar com Jesus e Jesus disse: venha. Mas Pedro se assustou com os ventos e começou a afundar. Então, nesse momento, ele desviou a confiança dele de Jesus e temeu. Ao temer, é o que acontece na nossa vida hoje. Toda vez que a gente deixa a dúvida entrar, a gente se afasta do Senhor. E toda vez que a gente se afasta do Senhor, o Senhor também se afasta de nós. Então, que com essa reflexão, a clareza da certeza que tem que estar em tudo que você fizer, em tudo que você for pedir, tenha certeza que pelo direcionamento do teu coração, o teu pedido está alinhado com o que Deus tem para você. E considere-se feito, considere-se pronto, considere-se recebido. No livro de Judas, capítulo 1, versículo 22, diz assim: tenham compaixão daqueles que duvidam. Temos que ser misericordiosos com aqueles que duvidam, porque eles sofrem. A dúvida, ela é o caminho para o medo. E o medo, ele paralisa, ele causa traumas, ele causa bloqueios que impedem as pessoas de prosperar. Ele impede as pessoas de realizarem coisas das mínimas às mais graves, como liberar perdão. Tem gente que guarda tanta mágoa dentro do coração. Mágoa, a gente sabe que é uma má água, né? Uma água podre, que muitos conservam em seus corações, que os impedem de agir, de se movimentar, de ir em busca de fato do seu melhor.
Porque quando você se trava não liberando o perdão, você está travando o seu desenvolvimento, o seu crescimento, o seu prosperar. E quem não se move em direção do positivo, quem não se move com certeza da sua bênção, do seu livramento, da sua vitória, não acessa. Não tem como. E para encerrar essa reflexão sobre a dúvida, lá no livro de Romanos, no capítulo 14, versículo 23, diz assim: mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Uau! Vamos lá. Até esporadicamente falando, né? O que você vai comer. Se você não comer com fé que aquele alimento vai te fazer bem, não vai. No estudo da manhã, hoje nós falamos mais ou menos sobre isso. Que o que faz mal, o que é impuro, não é o que você come, mas é o que você transborda, é o que sai de você. Ai, Paty, mas o que isso quer dizer? Confundiu minha cabeça. Vamos lá. A palavra diz que o coração é enganoso, correto? Mas por que o coração é enganoso? O coração é enganoso quando você se abastece pela fonte negativa. O coração que é abastecido com violência, pornografia, maldade, mentiras, ego, ou seja, tudo que não agrada ao coração do Pai, esse coração não vai te levar para um caminho positivo, de paz, de justiça, né? De misericórdia, de generosidade, de reciprocidade. Ou seja, esse coração não vai agradar ao Senhor, vai agradar ao inimigo. Agora, quando o seu coração é doutrinado na fé, você se abastece diariamente na palavra do Senhor, o seu coração está sempre em comunhão com Deus, está sempre em oração, fazendo jejum, adorando em louvor, levando a clareza do seu entendimento conforme Deus coloca no teu coração diariamente. Você acha que esse coração vai te enganar? Não tem como. Então, tenha a certeza que servindo ao Pai, de acordo com a vontade dele, todas as coisas positivas te alcançarão e você de fato será canal de bênção. Mas esteja atento a tudo que você consome, porque é a transformação do que você consome que vai transbordar de você. Costumo dizer que as nossas palavras são profecias autorrealizadoras, porque tudo que nós professamos, nós acreditamos. Então busque acreditar em Deus e em todas as maravilhas que Ele nos dispõe a acessar todos os dias. Fica aqui também o meu convite para você participar do estudo bíblico mais devocional. Nós fazemos a leitura da palavra, a compreensão do capítulo do dia, nós oramos e nós trazemos também muitas dúvidas, tiramos ao vivo. Se tem dúvida, quer participar ao vivo? 5 horas da manhã, de segunda a sexta, lá no @Patrícia Procópio Oficial no Instagram. Aqui no YouTube fica gravado também na pastinha do livro, ok? Por favor, curtam, comentem, compartilhem, porque assim você está mostrando para o algoritmo do YouTube que este é um conteúdo relevante, e esse é um conteúdo bom que ajuda as pessoas a terem clareza. Compartilhe para os grupos da família, para aquela pessoa que você quer abençoar, porque a palavra do Senhor, ela só precisa ser entregue. Então sejamos como João Batista, né? A voz que clama no deserto. Amados, sejam todos luz e sal na terra. Um beijo no coração e até a próxima, à luz das Escrituras.